Aleluia. Eu vou contar, viu, Débora, que você falou aqui no meu ouvido, viu? Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, dá um glória aí. Quem está correndo a carreira da fé aí, digam aleluia. Nós temos arcado com compromisso, querido, pode se assentar, de em todas as ministrações aqui na Geração Eleita, nós vamos estar falando sobre o que, igreja? 2015 é o quê? Quem está colhendo aí? Quem está colhendo? Mais forte. Quem está colhendo? Você sabia que Deus realiza os desejos dos nossos corações? A palavra dele fala que antes de palavra chegar aos nossos lábios, ele já sonda tudo que passa no nosso coração. Só está esperando uma palavrinha minha e sua, para que o Espírito Santo paire em cima dela e promova o milagre, o meu respeito e o teu respeito. No dia 10, eu estava com uma situação para estar resolvendo, que desde o início de dezembro, o Espírito Santo tinha colocado no meu coração, de estar indo na minha terra, ver meus familiares. Quem crê que seja Deus, visitar o papai. Para quem tem mamãe, no caso eu não tenho, perdi minha mãe com 3 anos de idade. E não me preocupei jamais, porque a passagem para lá é bastante cara. E hoje, Davi também paga passagem. Completou 6 anos, entrou no pacote. E não seria justo, a mãe viajar, sendo férias do filho, e deixar o filho. Então, eu coloquei aqui no meu coração, falei, só Senhor, se é da tua vontade, é chegar da hora mesmo, nós vamos. Conversei com o Daniel, que é o meu maridão, e ele abençoou e falou assim, filho, fica à vontade, o que eu puder te ajudar, eu vou estar te ajudando. Mas só que o din-din não chegou, devido a tantas coisas para a gente estar tendo que pagar. E alguém de lá da minha terra ficou sabendo, que eu estava com esse desejo de estar indo lá, virou, ligou para mim e falou assim, olha, se você quer realmente vir agora, pode vir, porque dinheiro não será o problema. Vocês se alegram com isso, igreja? Aleluias. E eu fiquei assim pensando, mas como assim? Ela falou assim, não, pode vir. Depois, a forma que você quiser fazer um depósito na minha conta, fica à vontade, mas a gente está ansiando pela sua chegada do seu filho aqui. E ali nós embarcamos, querido. E para a honra e glória do Senhor, tinha um jovem lá, que ele não tinha carro nas épocas que eu ia lá. E 2 dias antes de eu chegar na terra lá, onde que os meus parentes moram, ele tinha vindo aqui em Belo Horizonte, comprou um carro à vista. E ao chegar lá, ele falou assim, olha, me chama de Lindinha lá, hein? Só lá que pode, viu, gente? Falou assim, olha, Lindinha, durante esse tempo que você estiver aqui, eu estou à sua disposição. Onde que você quiser que eu te leve, eu estou à sua disposição. Aí o que eu lembrei? Dos anjos do Senhor, querido, que estão ao meu favor e ao teu favor para nos servir. E ali, querido, eu pude estar rodando. Fui em várias regiões lá, que é uma perto da outra, e tudo só fazia uma ligação. Pode vir tal hora? Pode, sim. E para completar a minha bênção, antes de eu começar a ministrar a Santa Ceia, que eu fiquei assim, surpreendida, que no dia que eu falei, olha, dia tal, eu já marquei com meu marido, dia 20, eu estou retornando para Belo Horizonte, aquela mesma pessoa virou e falou assim, eu vou te levar lá de carro. Quando fala, queridos, que é para levar de um bairro para o outro, é fácil. Mas sair lá da minha terra, como diz o ditado, onde Judas perdeu a bota. O pastor Reinaldo já teve o privilégio de ir lá, Voltou de novo, E meu pai não esquece. Ele falou assim, cadê aquele cunhado seu que falou que ia voltar? Tá vendo? Ele vai lá. E agora vai levar a pastora Sandra, pastora Sandra? A Kátia já teve o privilégio também de estar indo lá. Vai lá de novo, Kátia? A Kátia tem um pouquinho de medo, querido, porque lá, por ser interior, tem muitos bichos. Então, costuma, O chão lá é de telha, então costuma, durante a noite, a gente ser surpreendido por uma tarântula. Quem sabe o que é tarântula? Um tipo de aranha. Costuma ter cobras. Mas eu creio que Deus, dia após dia, tem nos guardado, tá, Kátia? Se cumpre a palavra do Senhor, que qualquer coisa mortífera que te picar ou você tomar, não vai causar dano algum. E para completar, queridos, a minha viagem foi toda próspera. E aquilo que eu mais amo, que a igreja também sabe, ganhei pares de sapatos, olha para cá. Deus cuida de um missionário no campo.
não deixa a gente desamparado jamais. Não foi preciso eu falar, pai, eu quero isso. Não. Chega uma época, querido, que você vence a aprovação sorrindo, cantando o hino da vitória. Que os anjos de Deus façam que nem fez com Jesus ali no deserto. Após Jesus ser tentado ali pelo diabo, o diabo afrontando ele, falando, olha, você está com fome? Transforme esta pedra em pão. Olha, chame os anjos que você tanto pronuncia, que se você lançar desse despenhadeiro abaixo, né, virá os anjos do Senhor e não vai deixar com que nenhuma pedra, né, você acerte nenhuma pedra e não venha se esborrachar. Mas Jesus a todo tempo consultava a palavra e falava, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não atentarás o Senhor, o teu Deus. Jamais nós devemos colocar aquilo que muitas das vezes a gente acha que é bom para mim, mas se não for da vontade do Senhor. Mas se dia após dia nós andarmos correndo a carreira da fé, com alegria, examinando a palavra do Senhor, confirmando o desejo dos nossos corações se provém do Senhor, querido, a colheita 2015 chega. A colheita de 2015 chega. Não só para mim, nem só para vocês, mas a palavra do Senhor fala que o quê? A nossa geração será abençoada. A nossa geração seria uma geração a qual não ia ter que pedir emprestado, porque a palavra do Senhor, querido, fala que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas é necessário que eu e você colocamos o nosso coração alinhado com a palavra de Deus, que dá tudo certo. Amém? E nesta noite nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. É uma festa maravilhosa, a qual eu e você não podemos participar dela triste, chorando. Quem está entendendo? Só se for de alegria que você pode estar chorando. Mas quando o Senhor Jesus ordenou para nós estarmos fazendo isso em memória dEle, não é para a gente ficar só lembrando dEle pregado ali no madeiro, mas que a gente poderia trazer também, querido, o momento da ressurreição dEle. Após a morte dEle, ter ficado 3 dias ali no seio da terra, a palavra do Senhor fala que o quê? Que o Espírito Santo voltou a trazer Jesus à tona, à vida, e hoje nós podemos celebrar a Santa Ceia com a presença dEle aqui no nosso meio. Isso não é maravilhoso? Mas na antiga aliança, devido aos pecados do povo, era necessário que o quê? Que o sumo sacerdote entrava uma vez ali no santo lugar e viesse apresentar os pecados do povo. Não só do povo, mas o sumo sacerdote também apresentava o pecado dele, fazendo ali, colocava a ponta do polegar numa bacia de sangue, depois encostava na orelha direita e depois ia com o dedo também no polegar dos seus dedos dos pés, simbolizando que eu estou pronto para entrar no Santo dos Santos e levar a causa do pecador na tua presença, Senhor, para que eles possam ser perdoados. Vamos ler essa verdade lá em Êxodo. Nós vamos estar indo bem rápido aqui. Fique bem atento, querido. Êxodo, capítulo 30. Para que nós não venhamos a comer a Santa Ceia só por comer, ou deixar de comer só porque alguém te ofendeu no dia de hoje. O diabo é astuto, ele sempre vai fazer com que pessoas pareçam no meu caminho, no seu caminho, principalmente no dia de Santa Ceia, para nos entristecer, para que a gente não venha tocar no corpo e no sangue de Jesus. Aleluia. Todos acharam? Êxodo, capítulo 30. Verso 10. Posso ler? E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Agora, aí mesmo, Êxodo 29, versículo 15. Êxodo 29, versículo 15. Posso ler? Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos
porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. Amém, queridos? Que nós acabamos de falar, o sumo sacerdote Arão fazia parte, né, dessa ministração. Não só ele, mas ali Deus tinha levantado para estar ensinando para os filhos dele também. Quem tem filhos aí, ensina o caminho do Senhor. Quem está entendendo? E ali foi dado para que Arão pudesse estar entrando uma vez ali. E naquela época, não é celebrado como no dia de hoje. Hoje, Jesus deu uma ordem para que nós viéssemos a estarmos usando o pão e o vinho, quem está entendendo? Mas no Antigo Testamento usava ovelhas ou se não carneiros. Então, quando eles pegavam ali aquele animal sem nenhum tipo de pecado, né, estava novinho, e ali os filhos do sumo sacerdote impunham as mãos na cabeça dele, simbolizando que o quê? Que os pecados do povo ali de Israel estavam indo para aquele carneiro ou cordeiro, e depois ali aquele animal ia ser sacrificado, simbolizando que o quê? Que todos os pecados que estavam ali naquele carneiro ou cordeiro, estava sobre ele, ele ia morrer por aquele povo, apontando para os dias de hoje que Jesus é o cordeiro, a qual foi imolado sem nenhum tipo de pecado, que levou os meus pecados, as minhas transgressões, foi crucificado na cruz do Calvário, simbolizando que ele tornou-se maldito em prol da minha vida, em prol da sua vida, que ele colocou no meu lugar, ele se tornou igual à minha pessoa, simbolizando que aquele pecado que Adão tinha cometido no jardim do Éden, estava perdoado através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Abre lá em Hebreus. Aleluia, sou glórias, tu és lindo, Senhor. Vai se alegrando aí, igreja. Deus é todo maravilhoso. Como aquela canção que a nossa ministra Débora pôde estar cantando, Santo Espírito de Deus, vem encher este lugar. Este lugar está cheio da presença do Espírito Santo. Oh, Pai, Tu és a razão a qual nós nos movimentamos, a qual nós existimos e a qual nós respiramos, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, por mérito humano, Senhor, mas nós estamos aqui porque o Senhor morreu na cruz do Calvário e nos salvou, Pai. Aleluias. Hebreus capítulo 10. Aleluias. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento era tipo uma sombra apontando que o cordeiro, que Jesus viria, e o sacrifício que Jesus ia fazer, querido, era de uma vez por todas. Amém? Não ia ser mais preciso ficar matando animais para estar perdoando pecados. Posso ler? Hebreus capítulo 10. Todos acharam? Amém? Porque, tendo a sombra dos bens futuros, a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se achegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque, purificados uma vez os seus ministrantes, nunca mais teria consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz comemoração dos pecados. Quem está entendendo? Então, no livro de Hebreus estava falando que aquilo que o sumo sacerdote fazia, estava simplesmente comemorando o pecado do povo. Todo ano tinha que lembrar, fulano pecou por causa disso, ciclano pecou por causa daquilo. Então estava trazendo à memória o pecado do povo. Tipo quando uma pessoa que não entende de faxina, principalmente no lado feminino, fala, hoje eu vou limpar a casa. E de repente, você começa a varrer a casa e vai empurrando a sujeira toda para debaixo do tapete. E fala assim, ninguém não vai ver mesmo? O dia que der, eu pego esse carpete, ponho lá para fora e lavo ele. Assim era o sumo sacerdote no passado. Ele ia empurrando o pecado do povo, porque pelo sangue de animais jamais seria concretizado a salvação por completo. E aqui, quando nós lemos em Hebreus, nos fala no versículo 3, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração pelos pecados. Versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Quem está entendendo aí? Muito claro, né, gente?
Olha aqui, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Que corpo é esse aí que Deus preparou, igreja? Quem sabe me responder? Quando aqui, esse autor, por nome desconhecido, eu creio que é o apóstolo Paulo, mas a Bíblia não relata, no livro de Hebreus fala que o quê? Pelo que, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Cadê os pastores aí? O corpo de Jesus. A profecia que foi profetizado lá em Isaías, que eis que a virgem iria ficar grávida, daria à luz um filho, ele ia ser a luz do mundo, ia salvar o povo dos pecados, o seu sangue ia tirar todos os pecados. Então aqui Deus preparou o corpo de Jesus. Versículo 6, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Que princípio do livro é, igreja? Livro de Gênesis. Fala de Jesus. Quando Deus falou assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocausto, e oblações, pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem pela lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é isso, igreja? Tirou aquela primeira prática que era feita para perdoar os pecados, que toda uma vez no ano o sumo sacerdote está apresentando, e colocou o segundo, simbolizando o quê? Que Adão era o primeiro homem, mas Jesus, o segundo homem, veio e fez o sacrifício de forma perfeita, para a qual eu e você jamais viéssemos a trazer os meus pecados, os teus pecados à memória. Porque uma vez, querido, que a gente faz menção do nome de Jesus, do sangue dele, todos os nossos pecados são perdoados. Quem está entendendo aí, dê um glória. Você pode se alegrar hoje, na certeza que você vai tocar no corpo e no sangue de Jesus? Você pode se alegrar e trazer à memória aí, até mesmo alguma coisa de mágoa no teu coração e liberar perdão aí? Feche os olhos um minutinho, abaixa a sua cabeça. Aleluias. Talvez alguma coisa te entristeceu, mas eu te convido nesta noite a você trazer a memória, começar a liberar perdão e declarar que você nesta noite tem o melhor de Deus dentro de você, que você nesta noite não vai ficar de fora da celebração maravilhosa da ceia do Senhor, porque Deus o Todo-Poderoso chamou eu e você para tocarmos no corpo e no sangue dele. Oh, santo, 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 santo és o Senhor. Começa a se desconectar das coisas que trouxeram dores, aflições. Começa a pedir ao Senhor, o Deus que tudo pode, a estar soprando no teu coração. Começa a pedir para Deus, para que você viesse a sentir as batidas dele, pulsar no teu coração, colocando a certeza que você, nesta noite, pode e deve tocar no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Você que é batizado com o Espírito Santo, faz sua oração em línguas aí, querido. Aleluia. Pode fazer no seu próprio som. Deixa o Espírito Santo, como a ministra Débora pode estar falando, Santo Espírito de Deus, vem neste lugar. Ore canta lá baixou, canta lá e minite o que maneia rainho. Santo, 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 santo és o Senhor. Começa a deixar o Todo-Poderoso agir na sua vida. Ore canta lá e minite o que maneia rainho. Aleluia. Se você nesta noite tem o direito, amado, de entrar no Santo dos Santos. Você nessa noite tem o direito de tocar no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Não existe nenhum tipo de acusação que possa te tirar da presença do Senhor. Eu bem sei que muitas coisas têm vindo para cercar a minha vida e a sua vida. Há momentos que vêm nuvens de gafanhotos para roubar a boa semente a qual Jesus gerou ali naquela cruz do Calvário para mim e para você. Oh, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo.
De nada adiantaria, Senhor, nós estivermos aqui nesta reunião, declarando o Senhor como Todo-Poderoso, se quando as coisas viessem se apertar, nós viéssemos a te negar, Senhor. Mas nessa noite nós temos ousadia para entrarmos no Santo dos Santos, Pai. Nesta noite nós temos ousadia, Senhor, para trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Aquilo que nos faz dia após dia brilhar e brilhar e brilhar e brilhar, porque Tu és o Verbo vivo, Pai. Tu és o Verbo vivo, e a Tua palavra nos fala que todo aquele que aceita Jesus, que faz aliança de sangue com Jesus, esses sim se tornam filhos do Deus Altíssimo. Oh, Pai, nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos daquele cordeiro que foi levado ali, Pai, para ser imolado. Aquele cordeiro foi levado mudo, porque ele sabia que quando ele viesse a morrer, ia se cumprir, Pai, a palavra que é necessário que alguém morra para que outros vivam, Senhor. Nesta noite nós vivemos para Ti, Jesus. Nesta noite nós vivemos para Ti, Espírito Santo. Oh, Pai, nós trazemos à nossa memória uma semente, Pai, quando é lançada no chão. E ali, Pai, aquela semente fica vários dias ali esperando uma chuva, para que, Deus, ela vinha germinar, produzir as folhinhas, depois os galhos, e depois se transformar numa árvore, e depois os frutos chegar. Não é fácil, Senhor. Mas quando nós temos a certeza que a chuva de Deus vai chegar no tempo e na estação própria, Senhor, as nossas sementes irão ser semente próspera, Pai. A nossa semente, Pai, ia germinar, porque família é projeto de Deus que deu certo. E nós, geração eleita, somos uma família, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, em memória de Ti, declarando que só o Senhor é santo. Amém, queridos. Neste momento eu convido você a se colocar sobre os seus pés, na condição que você vai receber o corpo e o sangue de Jesus. Eu convido neste momento os diáconos. Aleluias. Livro de Marcos, capítulo 14, nos fala sobre a Santa Ceia. Livro de Mateus, capítulo 26, também nos fala sobre a Santa Ceia. Livro de Lucas, capítulo 22, também nos fala da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo também vem nos trazendo como é que tem sido feito a Santa Ceia. Que não é bom que um come antes do outro, mas que todos possam esperar um ao outro para que nós viéssemos a celebrar esta festa em união. No passado, como eu falei, era um animal. Todos tinham que comer daquele mesmo animal posto ali na mesa. Mas hoje, querido, nós comemos o pão e tomamos o sangue de Jesus Cristo, simbolizando que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E este pão, quando nós comemos, querido, a nossa fome é saciada, porque Jesus alimenta todos. Quem crê na multiplicação, quem sabe da multiplicação dos peixinhos, dos pães ali, então é noite dele multiplicar os teus celeiros. É noite de você não ficar disperso, mas você se apresentar a Ele com alegria. Neste momento, os diáconos vão até você. Nós vamos estar orando com o cálice e o pãozinho na sua mão. Nós vamos estar abençoando juntos, amém? Fica na liberdade, queridos. Pegue e não come, amém? Esperem. Aleluia. Sempre atentos, permanece. Oh, aleluia. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca
16, lá em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 16. E saindo seus discípulos foram à cidade, e acharam-lhe como tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come há de trair-me. E eles começaram a entristecer e a dizer-lhes um para o outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoou e partiu-lhe, e disse-lhe: tomai e comei, este é o meu corpo. Quem que está com o corpo de Cristo aí? Você pode levantar ele mais alto que você pode? Nós, a geração eleita, temos por costume de fazermos o pão asmo, que significa o pão sem fermento, simbolizando que não há nenhum tipo de pecado no meu corpo nem no teu corpo, porque Jesus nos justificou e tirou todo o pecado da humanidade. Por que muitos ainda estão na prática? Por falta de informações certas, querido. Mas eu e você vamos correr com a palavra de Deus e vamos libertar os oprimidos do diabo. E a palavra do Senhor fala que ele tomou o pão, simbolizando o corpo de Cristo. Levante mais alto. E falou: Pai, graças te dou, porque este é o meu corpo, que será entregue por vós. Pai, eles não serão mais um, mas eu irei na frente daqueles que me aceitarem como Senhor Jesus o Todo-Poderoso. Nessa noite, queridos, vocês não estão sozinhos, mas Jesus é o advogado que está na sua frente, e o Espírito Santo intercedendo em meu favor e o teu favor. Você pode neste momento comer deste corpo. Oh, aleluia. Vai sentindo o sabor. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus. Aleluia. No versículo 23. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e disse: bebamos todos. Você pode levantar o cálice que está nas tuas mãos? Este cálice, querido, significa o sangue de Jesus Cristo, que perdoa e tira todos os meus pecados e os teus pecados. Não existe mais acusação contra a minha vida e contra a sua vida. Aquilo que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, igual eu expliquei, que fazia com que os pecados iam para debaixo do tapete, e novamente ao entrar de um novo ano ele lembrava novamente aqueles pecados. Mas após a morte de Jesus Cristo, querido, a palavra do Senhor fala que após a crucificação dele ali, um soldado romano transpassou ou enfiou uma lança no seu peito, e saiu ali sangue misturado com água, simbolizando, querido, que todo o sangue dele em favor dos meus pecados, seus pecados foram perdoados. Você pode nesta noite tomar este cálice. Você pode nesta noite fazer menção que não existe nenhum tipo de acusação contra a minha vida e contra a sua vida. Começa neste momento a se alegrar. Você que é batizado com o Espírito Santo, começa a fazer sua oração em outras línguas, enquanto os músicos vão estar entoando uma canção aqui.